Então vamos lá, é uma alegria estar aqui em Brasília e uma coisa importante que eu tenho que dizer aqui do povo de Brasília, né? Onde eu faço terço, até no Paraguai tinha gente de Brasília. E detalhe, no Paraguai, dessa vez, eu acho que se tinham 10 brasileiros eram muito, e tinha gente de Brasília. Quer dizer, Brasília é impressionante, né? Então, aliás, aproveitando que estão aqui reunidos comigo, vamos esclarecer. O que acontece é que, desde o início, para fazer o terço na igreja, a ideia é ter autorização do chefe da igreja local, que é o bispo. Então, em cada circunscrição existe um bispo, e o bispo ele é soberano ali. Por isso que para cada cidade que eu vou, eu preciso de uma autorização, porque cada bispo é soberano naquela circunscrição e responde diretamente ao Vaticano. Então, é isso que gera uma certa perplexidade, né? Por que ele precisa de tanta autorização assim? Porque em cada lugar onde há uma circunscrição, tem um chefe, que é aquele bispo ali. Ele pode não ser cardeal, pode não ser arcebispo, ou qualquer titulação assim, mas ali ele é soberano e ele responde ao Papa. Então, com uma forma de obediência, eu peço que ele me autorize a estar ali rezando e dando mensagens. Isso também é uma fórmula que o meu diretor espiritual, Frei Juan Antônio, tem exigido, ele tem cobrado, falou, olha, você tem que demonstrar a sua obediência à igreja. Tudo bem, eu não sou padre, não sou diácono também, eu sou leigo, mas os leigos também estão fazendo a obra de Deus, né? A obra de Deus ela funciona tanto com as pessoas da hierarquia da igreja quanto com os leigos. E os leigos também devem obediência ao bispo, seu bispo, né? Então essa é a forma de demonstrar a minha obediência, demonstrar que eu também estou inserido ali no corpo da igreja e também obedeço. Então, claro que se não me quiserem, eu não estarei ali, não tem problema nenhum, para mim está tranquilo. O que ocorre também é que hoje eu tenho convites demais até, essa que é a verdade. Claro que Brasília é a capital do país, se dissesse assim, amanhã, o convite é para amanhã. Eu estaria amanhã aqui, não há a menor dúvida, é a capital do meu país, não se discute. Mas para outros lugares está muito complicado, a malha aérea do país ela sofreu uma redução, eu preciso trabalhar, meus colegas aí de procuradoria devem estar por aí, então é muito complicado para mim para ir a alguns lugares. Então, a preferência sim para lugares onde haja um acesso mais fácil. Ah, mas você vai ao Paraguai e tal? Sim, mas a minha relação com o pessoal do Paraguai é uma relação antiga, tem uma série de coisas importantes. Eles peregrinaram muito aqui para o Brasil, alguns sem falar nada de português e ir ao terço e tal. E a partir do momento que eles conseguiram a autorização do bispo deles, aí era fundamental, digamos assim, que eu cumprisse aquilo que eu tinha dito para eles. E tinha sido já um pedido anterior a de Nossa Senhora para mim, um terço que eu fiz em Franca, antes de eu chegar em Franca, alguns anos atrás. Eu estava rezando, me preparando para aquela oração, e meu anjo da guarda apareceu e disse assim, a rainha, que ele se refere a ela como a rainha, ela é a rainha dos anjos, então ele se refere a ela como a rainha, ou então ele fala sua mãe também, ele fala minha mãe, no caso espiritual, Nossa Senhora, ele fala, olha, a rainha disse que você vai receber um grupo de pessoas que falam castelhano e você vai com eles para a terra deles. Eu achei aquilo muito estranho, né? Porque eu tinha mas estava no início ainda daquela coisa de eu sair do Rio para fazer terço em outros lugares, eu mesmo não estava muito convencido e também não estava muito confortável, porque dava muito trabalho, um monte de coisa, né? E aí, quando chega o momento do terço, lá em Franca, lá nos Agostinianos, nessa época foi nos Agostinianos, se aproxima um grupo falando espanhol comigo. E eu perguntei de onde eles eram, eles falaram do Paraguai. E quando o rapaz
falou assim, eu sou fulano. Eu falei assim, mas eu já estava esperando por vocês, porque eu tinha tido uma mensagem. Mas a gente não avisou ninguém. Eu falei, pois é, o anjo avisou que vocês iam vir e já me avisou que vocês querem que eu vá lá rezar com vocês e eu vou rezar com vocês. Aí o Raul, que até a Mariana conhece, se espantou e falou assim, mas precisa da autorização? Eu falei, precisa, mas nós não temos. Eu falei, mas vocês vão ter. Então ali eu já tinha certeza, porque eu já tinha sido avisado e não deu outra. Então eu voltei lá, não pude voltar no ano seguinte por uma questão de calendário, de muito compromisso, começou a ficar muito agitado e aí finalmente em 2015, 2016, então o Paraguai está na rota, é importante para a missão. É um povo que tem uma fé extraordinária. Dessa vez até nós pudemos visitar a criança com câncer e tal. É uma coisa impressionante. E me impressionou muito a forma como essas crianças e jovens lidam com as suas dificuldades de uma forma com muita fé e muita serenidade, aceitação, serenidade, coisa que me impressionou demais. Então é até bom para o meu espírito, para que eu aprenda também, porque na verdade toda vez que eu faço texto com vocês, eu aprendo com vocês, né? Onde eu vou é um povo diferente, algo diferente, uma sabedoria interessante, e eu acabo aprendendo muito. E então Brasília nós não conseguimos obter até esta data a autorização de Dom Sérgio, né, o arcebispo. Vai virar cardeal agora em novembro, quem sabe, virando cardeal. Talvez ele queira dar autorização. Então, há grupo que vai lá, tem gente que vai lá, pede autorização dele, sempre elogia muito Dom Sérgio, dizendo que ele é muito simpático, recebe as pessoas, mas não dá uma resposta sim ou não. Simplesmente, eu não sei dizer se ele aprova ou não aprova, é isso. Até hoje não sei, nós estamos nesse namoro há uns 3 anos. Pois são 4? Alguma coisa assim, está difícil. Então eu não sei dizer, e aí depende dele, ou de algum bispo auxiliar. Há que se ter autorização de algum bispo. E aí é com o povo. Vocês é que podem resolver essa situação. Mas diante dessa situação de indefinição, a verdade é essa, se eu tenho ou não tenho permissão para rezar em Brasília, e do número de pessoas de Brasília que comparecem aos terços, especialmente Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, é impressionante o número de pessoas de Brasília. Então eu tô ciente disso, levo em consideração e falei com a editora. Como a Mariana sabe, eu não queria lançar o livro em lugar nenhum, eu sou um pouco arredio a essas coisas. O povo da editora ficou assim na primeira reunião, eu falei que eu não iria fazer isso nem no Rio de Janeiro, nem se fosse na minha casa, em lugar nenhum eu não ia. Eu não fui muito simpático, mas e eu disse que não ia fazer de jeito nenhum, que não era a minha... Enfim, não era a minha função, vamos lá. Não era a minha função, era rezar, e isso aí fazia parte da missão, e eu não estava interessado, realmente não estava. Mas aí a minha esposa também entrou no meio e falou que era um absurdo e tal, aquela coisa. Quem manda lá em casa é ela. E eu obedeci. Por que você não falou isso antes? Pois é, não, quem manda lá em casa, todo mundo sabe do texto, quem manda é ela que manda lá em casa. Ela manda, até meu filho de 5 anos sabe, quem manda lá em casa é ela. Tanto que quando ele quer alguma coisa assim mais, né, ele não pede pra mim, ele vai direto nela e já me avisa, a mamãe deixou, pai. Essa gente pequena é muito inteligente, né? Então, aliás, até meu cachorro sabe, quando ele quer alguma coisa, ele já pede para ela e já vem me cobrar também. Ele é um velhinho esperto, meu cachorro. Então, eu, assim, aí fiquei pensando um pouco mais, né? Falei, quer saber? Vamos fazer. Mas aí começa um problema até familiar, que a família toda da minha esposa é de São Paulo e tal. E o terço com maior volume de gente é o de São Paulo, capital. Aí eu fiquei naquela, o pessoal de São Paulo cobrando, e aí, tem que vir aqui, vai ter que fazer aqui. E o Marcos, que é o dono da editora, que é do Rio, vai ter que fazer no Rio. Então, então vai Rio e São Paulo. Mas aí, depois de noite, eu fui rezar, e quando eu estava rezando, o meu anjo interferiu e me disse, você precisa demonstrar um carinho especial por Brasília. Ele é o cara.
E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei com ele o seguinte, falei, olha, eu vou até sugerir lá, se ninguém colocar nenhum obstáculo, nada, é porque é para ser, eu vou. Senão eu vou arquivar agora esse negócio. Ele fica quieto, não responde, aquele jeitão dele. E aí por incrível que pareça, eles toparam na hora, né? Então, eu não tive como sair disso. E como eu queria muito mostrar, assim, que era uma coisa especial Brasília, eu coloquei antes de São Paulo. O pessoal de São Paulo vai ver o vídeo aí, não briguem comigo, vocês sabem que é um amor profundo e estou sempre em São Paulo. Mas eu quis botar antes, eu quis fazer Brasília logo para que a gente também demonstrasse aí, né, o carinho por vocês. Eu confesso que eu tenho rezado muito e pedido que essa situação se resolva aqui em Brasília, que eu possa vir aqui rezar com vocês. Não sei o que vai acontecer, mas eu sinto que há algo de bom aqui. Então, eu creio que Nossa Senhora vai dar uma solução para isso. E com relação a essa questão desse livro em especial, eu agradeço, ainda não tinha falado, pelo menos aqui no Brasil, falei só no Paraguai, porque também o livro acabou de sair. E como lá também eles, uma boa parte, a grossa maioria não lê português, e me pediram que falasse um pouco sobre isso, sobre os anjos, eu acabei falando, mas está em espanhol lá no meu canal do YouTube, está em espanhol, mas... mas aí o que acontece é que o livro, na verdade, surgiu por causa de vocês, né? Eu, na reunião lá na editora e tudo, eu tinha dito que eu não queria escrever sobre os anjos, é verdade, eu não sei, eu não estava realmente assim, estava muito cansado e não estava com vontade de trazer esse tema agora, pensava em falar depois, e não sei, tem essa relação muito próxima com o meu próprio anjo da guarda e eu achei que não era o caso. Ele também não se manifestou, mas todas as vezes que a gente fazia o terço ou fazia uma sessão de autógrafos, era unânime o negócio, era uma enxurrada de cobranças, as pessoas todas, eu quero saber mais do anjo da guarda, eu quero saber do anjo da guarda, eu quero saber, você tem que escrever sobre o anjo da guarda, tem que escrever sobre o anjo da guarda. E aí, conversando com meu diretor espiritual uma vez, ele falou para mim que ele achava que eu tinha uma responsabilidade, afinal de contas as pessoas sabiam que o meu anjo da guarda dirigia o terço praticamente, e que seria um bom ensinamento, que ele próprio também estava curioso, ele também queria saber o que eu poderia escrever sobre o anjo da guarda. E aí nisso eu pensei, quer saber, eu gostaria de escrever sobre outras coisas, mas eu não escrevo para mim, eu não escrevo para mim. Eu tenho uma missão a cumprir, a minha missão é com vocês, então é aquilo que vocês querem, que vocês gostam, que vocês de repente precisam ouvir. E assim foi, eu resolvi escrever. Confesso que escrevi muita coisa e acabei tirando uma parte, achei que não era o momento e retirei. E mesmo assim o livro já ficou de um tamanho que eu também pensava, será que eles vão ler, será que não vão ler? Preocupado com a, digamos assim, com a resistência do meu leitor sobre o texto. Então eu decidi escrever. Para escrever isso eu não consultei meu anjo, eu simplesmente saí escrevendo sobre as experiências que eu achava importantes minhas e das pessoas que me cercam. E também muita coisa que eu li no meu Facebook, no meu Instagram, coisas que me mandaram por e-mail, coisas que eu tinha guardado, né, assim, mas eu guardava para mim, como um testemunho bonito, que eu achava bonito aquele testemunho e guardava para mim. E decidi usar no livro. E então o livro é composto dessa vivência com os anjos, em especial dos anjos da guarda. Claro que a parte que eu trato dos 9 coros angélicos, né, dos serafins, querubins, tronos, dominações, virtudes, potestades, principados, arcanjos, anjos. Essa parte as pessoas não têm essa vivência. Eu próprio tenho poucos eventos com essas criaturas de outros coros. Por quê? Porque a nossa esfera, o nosso mundo, aqui o nosso mundo, o planeta Terra, sistema solar, né, aqui no sistema solar, nós temos contato direto com os anjos, nós temos contatos diretos com os arcanjos, um contato não tão direto assim, mas ainda há o contato
com as potestades e os principados. São essas 4 criaturas, 4 tipos de criaturas que convivem, digamos assim, conosco. Os demais, a partir das virtudes, que eu tive a graça de ver lá no bosque em Valinhos, em Fátima, Portugal, vi uma vez só na minha vida, foi uma das visões mais bonitas que eu tive na minha vida inteira, né? Foi uma coisa fantástica, eu nem compreendia na hora o que era, eu tive que perguntar para agora o que era aquilo. É uma criatura, um tipo de criatura que já não tem tanto contato aqui. Porque Deus opera as suas obras no mundo através dos anjos. Os anjos, o nome anjo não significa uma denominação de uma criatura, mas sim o seu afazer, a sua função. Anjo é mensageiro, então é ele que leva e traz, ele é que executa as ordens de Deus no mundo. Então a natureza, nós humanos, falei do meu cachorro, os cachorros, por exemplo, são os arcanjos que dão forma, que cuidam desses animais. Então no nosso mundo nós somos cuidados e o nosso mundo, ele trabalha, assim, digamos assim, a alma do mundo trabalha através dos anjos. Então os anjos é que tem essa função aqui. A importância é brutal e infelizmente eu percebi que da minha infância para cá a crença nessas criaturas foi desaparecendo. Talvez porque dissessem que era uma coisa de fantasia e coisa de hippies, talvez lá na década de 70. Eu nasci em 71, então eu peguei um pouco disso, né, assim, como criança, de ver aquilo. Então eu acho que isso foi desaparecendo e nós fomos perdendo uma grande arma para a batalha que nós temos aqui no mundo. Batalha material mesmo, não estou falando de coisas místicas só, estou falando de nosso dia a dia, da nossa função na sociedade como homens e mulheres. E eu já tinha aprendido muito que a minha vida era de uma forma quando o meu anjo estava próximo e de outra forma quando ele não estava. E a verdade é que, mesmo no sofrimento, se me dissessem, você vai sofrer muito aqui na Terra, como é que você quer sofrer? Eu escolheria sofrer com Deus e com o meu anjo da guarda, não há a menor dúvida. Ainda mais que acompanho sofrimentos graves de pessoas aí, Brasil afora, no exterior também. Então eu não tenho nenhuma dúvida disso. Esse também foi um fator importante para eu escrever o livro, porque eu percebi nas orações que as pessoas chegavam para rezar. Nós começávamos a rezar e eu olhava e via poucos anjos, mesmo dentro da igreja. E aquilo me incomodava demais. Falei, mas como é que pode? Quer dizer, as pessoas recebem esse presente, mas olha aí, os anjos não estão. E eu perguntei uma vez lá, quando eu era bem jovem, né, isso quando eu comecei a fazer o terço fora da casa da minha mãe, que não cabia mais gente lá, a coisa ficou muito complicada e fui até a paróquia de Santa Mônica, no Leblon, onde eu morava, onde eu fui criado, no Rio de Janeiro. E lá na paróquia de Santa Mônica eu fui falar com o frei, que era o pároco na época, Frei Antônio Moreno, um padre espanhol. E o Frei Antônio Moreno tinha a fama de ser um homem muito fechado, né? Assim, era um homem muito bom, um homem de uma vida de oração, mas era tido como um homem muito fechado. E minha mãe tinha me colocado contra a parede e dito para mim, olha, aqui em casa não dá mais, eu não posso comportar esse volume de pessoas, o prédio inteiro vai reclamar, o condomínio fica essa multidão, não tem como fazer isso aqui. Então, se você quer continuar a fazer o grupo de oração, você vai lá e vai pedir um lugar na igreja, que o lugar dessas coisas é na igreja mesmo, aquele jeito da minha mãe lá, já botando a coisa, né, para frente. É uma senhora muito delicada, então, te amo, mãe. Então, nunca teve muita frescura lá em casa, ela já me deu a decisão e falou, você vai lá e vai conversar com o Frei Antônio Moreno. Tá bom, eu vou lá. Chegando lá, no caminho, eu rezando com o meu anjo da guarda, falei para ele, olha a situação que você me coloca. Eu não queria dirigir grupo nenhum, estou aqui. Eu não ia dar mensagem nenhuma. Assim, tem que dar mensagem. Aí vira esse tumulto danado aí, cheio de gente. Agora ganho fama de milagreiro, não sou eu que faço milagre. Aí eu reclamando com ele, falei, agora, olha a situação, vou ter que ir lá no Frei Antônio Moreno, lá na igreja do colégio onde eu estudei a minha vida inteira, para falar para ele que eu faço um grupo de oração, que eu dou mensagem, que tem que ser lá. Você não vai, não pode dar certo.
Agora, eu estou muito tranquilo, porque se não der certo, estou deixando esse negócio hoje. Aí avisei para ele. Ele, com aquele jeitão dele, calado, ficou, não se manifestou, não sorriu, não fez cara de bravo nem nada, mesmo que quando está bravo também, ele se coloca muito bem. E aí eu continuei andando e fui. Chegando lá, o Frei Antônio Moreno, tranquilo, daquele jeito dele, falei com ele, Frei, é o seguinte, eu dirijo um grupo de oração onde eu dou mensagens do Espírito Santo, e é baseado nos dons, mas não cabe mais lá em casa. Na verdade, tem muita gente curiosa, então fica complicado. Tem gente que realmente vai para rezar. Eu falei, verdade, falei, é isso. Eu toco umas músicas aí também, a gente lê a Bíblia, dura 1 hora e pouquinho, é isso. Eu preciso de um lugar aqui, lá em casa não dá mais. Aí ele ficou calado, me olhou. Aí eu falei, pronto, né? Tô livre. Eu nunca mais vou fazer esse negócio na minha vida, cumprir minha missão na Terra, Deus não pode fazer nada. Vai ter que botar lá no meu boletim quando eu chegar do outro lado. Ele tentou. Ele tava lá, ele se doou, né? Aí o padre sério daquele jeito, ele vira e fala assim, sexta-feira que vem tem um lugar aqui às 6 horas da tarde, eu estarei aqui com você, pode trazer o pessoal pra cá. Aí eu tomei aquele susto e falei, rapaz, esse cara tomou alguma coisa hoje. Aí eu olhei e falei, mas o senhor entendeu bem o que eu falei? 6 horas não tá bom pra você? Eu falei, tá ótimo. Então é sexta-feira, o senhor vai estar presente? Sim, eu vou estar aqui, vou lhe dar apoio, você pode trazer seu violão, não tem problema nenhum. Eu vou botar as cadeiras, a sala aqui no segundo andar e nós vamos fazer lá. Tá bom, saí, fui embora. Cheguei em casa e falei, mãe, é o seguinte, o Frei... Eu tinha certeza, cara, eu falei, tinha certeza, tal, aquela coisa, tá bom, mãe. Mas aí fiquei tranquilo que falei assim, bom, da sexta-feira que vem não passa. Razão muito simples, ele vai ver o que está acontecendo ali, ele vai dizer, o que é isso, rapaz? Isso não pode ser feito aqui, né? E assim foi. Na sexta-feira seguinte, estou lá e tal, e ele impassível na cadeira, lá sentado e rezando. Aí quando eu vi, ele estava com o texto dele na mão, estava rezando. E estamos rezando, aí começa a dar mensagem, aquela coisa toda e tal, acabou o grupo, falou, ei, Frei, o senhor tem alguma observação a fazer e tal? Ele falou, tenho. Aí eu falei, pronto, me livrei. Aí ele falou, a única coisa que eu acho é que nós não vamos ficar muito tempo nessa sala, porque está muito cheio, eu estou achando de levar lá para o auditório, lá embaixo da igreja, que cabem mais 200 pessoas. Vamos esperar a virada do mês, a gente continua aqui, depois a gente vê o que faz. Eu falei, não é possível um negócio desse. Aí estou voltando para casa chateado que o negócio deu certo, você vai entender, né, também. A ideia do... Pois é, olha a ideia do cidadão, falei assim, não acredito que esse negócio deu certo. E vai o cidadão para casa pensando nisso. E o anjo sumiu, ele participou. Quando acabou a oração, ele saiu, foi embora. Já explico a respeito desse detalhe, que as pessoas ficam preocupadas, né? Onde ele vai, o que ele faz. Pois é, ele é um cidadão do mundo espiritual muito ocupado. Mas enfim, ele foi embora e aí comecei a pensar, falei, isso aqui, será que esse negócio... Agora me dei mal, né? Porque agora eu estou metido nesse negócio, muita gente, e eu tenho mais o que fazer, eu tenho que estudar, faculdade e tal. Como é que eu vou fazer para me livrar disso aqui? Mas ao mesmo tempo, se eu falo assim, não faço mais, Deus vai ficar chateado comigo, Nossa Senhora vai ficar chateada comigo, e paraíso já era, né? No máximo aquele purgatóriozinho ali, duro de chegar, né? Então também não vai valer a pena. E quebrando minha cabeça, eu falei, o que eu vou fazer? Aí quando eu abri a porta do prédio lá, não tinha porteiro essa hora, tava de noite já, eu abri, entrei. Quando eu entrei, tá lá ele em pé. Tá. O famoso estava em pé com a sua túnica verde, me olhava lá, do lado de uma árvore. Eu falei, vem cá, podia ter avisado, né? Assim, você sabe que eu detesto surpresa, seja boa, seja ruim, eu não gosto desse tipo de coisa, você conhece. Mas de repente você fala nada, some, dá mensagem, vai embora... E aí me deixa nessa furada, o negócio vai acabar lá dentro desse auditório. Quantas pessoas? 200 pessoas. Ele falou, você não faz a menor ideia de quantas pessoas vão ser. Nós não podemos lhe informar, senão você vai fugir. Então é o seguinte, não tem volta, é a única coisa que você tem que saber, você vai cumprir seu papel. Ou você não quer, não é isso. Eu estou consciente de que eu preciso disso e tal, né? Caminho da gente aqui na Terra, então eu estou consciente. Mas assim, me avisa antes. E ele ficou calado. Aí eu falei, não, uma ideia só. Aí ele falou, às vezes
nós vamos avisar alguma coisa. Outras vezes não, porque senão você vai ficar muito arredio e não vai querer. Então, as coisas de Deus dependem do temperamento do servo, e o seu não é muito bom. Então, até hoje ele acha que não é bom. Não sou dos piores, não, né? Pois é. Mas assim, ele barra as coisas mesmo. Então, tá bom, tudo bem, já tá feito mesmo, eu tô tranquilo. E estava achando que ia ser aquela coisa ali naquele auditório ali embaixo. E estou tranquilo. Falei, bom, se não passar disso aqui tá tudo bem. Acho que dá para levar. E uma vez por semana dá para levar, né? Vamos ver. Não sei. E aí começou a encher demais e um dia o próprio Frei, Antônio Moreno, me chamou e falou assim, olha, aqui embaixo não cabe mais. Vamos levar lá para a nave da igreja mesmo. Mas até a missa, eu falei, não, depois da missa, a gente faz a missa, depois o grupo é teu, vamos lá, vamos fazer lá. E aí começou a encher um pouco demais, então nós tínhamos uma média de umas 500 pessoas por reunião, nunca tinha saído na mídia nem nada, mas ali as pessoas já conheciam, então me incomodava porque eu saía na rua, o sujeito sabia quem eu era, me cumprimentava, não sabia quem era, ficava preocupado, falei, poxa, de onde esses caras me conhecem? Era da igreja, né? E aquilo me incomodava bastante, mas eu pensava, na minha ideia eu pensava, bom, é uma coisa controlável. Até que o pessoal da imprensa começou a chegar com muita força no grupo e me pedia, olha, a gente tem os testemunhos aqui, acontecem os milagres, você vai ter que dar uma entrevista pra gente, porque isso tem que ser divulgado. Aquilo me dava um pavor horrendo, eu tinha um pavor daquele negócio. E eu falava com eles, não, pô, vocês têm que respeitar, essa coisa religiosa, não tem nada a ver com entrevista, eu não vou dar entrevista, não vou dar. Até que isso foram anos assim, né? Eu diria que depois de 1999, 2000 ali, a pressão começou a ficar grande ali, o pessoal da imprensa, dos jornais e tal, lá do Rio de Janeiro, né? Mas eram jornais grandes e só o nome já me assustava, eu já falava, não vou dar conversa para esses caras que isso aqui não vai dar certo. E eu já preocupado com aquela situação de 500 pessoas, falei, se eu der entrevista aqui, eu não sei como é que esse negócio vai ficar, não vou querer. E aí umas pessoas da imprensa, uma delas, por acaso, não sei se por acaso ou não, eles iam sempre lá rezar, mas de alguma forma obteve uma graça, um milagre na vida dela. Aí se juntaram lá para fazer uma pressão grande e me consultaram e eu... Numa dessas sextas-feiras eu cheguei a dizer o seguinte para uma pessoa até que era do jornal o Globo, eu falei, olha, eu não quero dar entrevista, não acho que seja a minha função, não tenho nenhum interesse em aparecer em mídia e tudo que eu prezo mais é a minha privacidade, portanto detesto qualquer coisa ligada à fama. O que eu posso fazer para a gente resolver isso de vez é o seguinte, se o pároco quiser, ele autoriza e eu obedeço. Do contrário, vocês não me procurem mais, porque para mim já... Tá bom, firmamos esse acordo. E o pároco tinha acabado de chegar, era um sacerdote basco, que tinha chegado na paróquia, estava um pouco fechado. Eu falei, mas nunca que esse cara vai autorizar esse troço. Eu tinha certeza que não ia. Aí o cara chega da Espanha e vai, não vai mesmo, sabe? Não vai. E eu estava tranquilo, falei, bom, aí eu me livro bem, digamos assim, diplomaticamente eu me livro bem. Por quê? Porque ele que vai dizer o não, como autoridade, né? Autoridade da igreja, e pronto, acabou esse negócio, minha vida está livre, eu sigo adiante. Isso em 2009. E aí um dia eu estava em casa, o padre me liga, esse pároco, o Frei Antônio Moreno já não estava mais lá, já tinha voltado para a Espanha, já tinha tempo. Ele me liga e fala assim, olha, estou muito satisfeito com o seu trabalho aqui e acho que para a nossa paróquia vai ser uma coisa saudável se você falar com o jornal o Globo. Aí no primeiro momento, sabe quando você pensa assim, não pode ser verdade, isso não pode estar acontecendo. Eu falei, eu vou aí, a gente conversa e tal, fomos lá. E ele estava convicto, não voltou atrás de jeito nenhum. Ele falou, é um jornal sério, vai ser uma matéria legal, vai sair na tal da revista de domingo, não tem nada assim sensacionalista e tal, eu acho que é bom, as coisas de Deus têm que ser divulgadas, porque nós não sei o quê, porque a igreja é isso, aquilo.
Falei, bom, Frei, o problema é o seguinte, eu tinha dado minha palavra para as repórteres que se o senhor autorizasse, eu iria fazer. Mas eu estou muito assim, eu não estou com a menor vontade de fazer e não me sinto confortável. Ele falou, agora já era porque eu já autorizei. Já falei com elas que você ia fazer. E aí foram lá, né? E a reportagem, a primeira reportagem, você vê que me traumatizou tanto que eu decorei até a data. Foi num domingo, 9/9/2009, trauma com o número 9 para sempre na minha vida, né? Que situação. E aí, na segunda-feira seguinte, eu me lembro claramente que eu tinha que dar uma aula, sou professor de Processo Civil e Direito Administrativo, e naquela época já era professor da Escola da Magistratura, lá do Rio de Janeiro, e eu tinha que dar uma aula às 8 da manhã na Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. No que eu ia a pé, eu descia lá no metrô e andando, né? E aí vou eu andando, quando eu vou andando, isso 7h30 da manhã, o Tribunal de Justiça fechado, só existia naquela época uma entrada lateral para a Escola da Magistratura que ficava lá no 4º andar. Quando eu olho tem uma multidão. Aí eu falei, cara, parei assim no sinal, falei, deu algum problema aí, assalto, mataram alguém, é Rio de Janeiro. Falei, aí fiquei naquela, vou, não vou. Daqui a pouco, quando eu me aproximei um pouco, vim pelo lado, assim, por onde era a Procuradoria do Estado, né, para dar uma olhada melhor naquilo ali. Aí os 2 rapazes que eram segurança do tribunal me viram e um veio falar comigo, professor, vem cá. Falei, rapaz, o que houve aí? Vai ter aula? Falei, não, o que houve foi o senhor. Falei, eu? Foi o senhor que houve aí? Eu falei, eu não, rapaz, eu acabei de chegar, cara. Ele falou, pô, é o seguinte, professor, o negócio é... O pessoal leu tua reportagem, tá atrás do senhor aí, como é que a gente vai botar o senhor pra dentro? Eu falei, não faço a menor ideia, rapaz, vocês aí que são aí, vocês vão ter que dar um jeito que eu vou lá dar aula, senão eu perco meu emprego, cara. Então vamos dar um jeito, demos uma volta, olha. Aí pra chegar na sala, um tumulto geral, e eu muito preocupado. Falei, bom, perdi meu emprego, com certeza, que aqui eu não dou mais aula, porque o desembargador vai ficar passado comigo. Eu falei, esse cara tumultuou isso aqui, nunca mais tragam esse cara aqui para dar essa aula aqui. E fui dar minha aula, um tumulto do lado de fora, tive que pedir que não, que tal, e fui dando minha aula, acabou, fui embora lá para a Procuradoria também, passei direto, fui embora. Falei, bom, minha vida acabou agora, né? Chegando lá na Procuradoria, aquele tumulto danado, meu chefe muito espirituoso virou e falou assim pra mim, rapaz, eu não sabia que você tinha essa vida dupla. Lembra ele rindo, eu falei assim, olha, Daniel, é o seguinte, cara, você vai precisar barrar essa gente aí, senão eu não consigo trabalhar. Ele falou, pode deixar, e ria. Ele falou assim, sabe que eu sou judeu, mas estou me divertindo. Eu falei, obrigado, muito bom, né? Ele falou, não, fica tranquilo que vai dar tudo certo, a gente apoia você aqui e tal, vai dar tudo certo. E aí eu fiquei muito chateado com o meu anjo. Até esse ponto eu não chamei por ele também não estava lá, falei, de noite eu vou me acertar com esse cidadão aí, né? Vou me acertar com ele. Aí quando chegou a noite, eu falei com ele, estava bravo, não posso narrar aqui no vídeo o que eu disse, que não são coisas belas